Atitude de reinício. O estado de ânimo gerado por uma vivência muitas vezes se aprofunda na nossa mente, no nosso coração, no nosso pensamento, contaminando o que a gente vai viver depois. Muitas vezes em franco prejuízo ao que vai nos acontecer, ao que está nos acontecendo. É como se um soldador usasse óculos muito escuros para fazer uma solda e depois saísse para a vida comum usando o mesmo óculos. É como se um marinheiro usasse um binóculo para ver se o seu destino estava chegando e depois quisesse fazer tudo com um binóculo nos olhos. Ou um cientista com um microscópio. Essas comparações parecem absurdas, mas em termos de processo da mente, é muito comum que uma pessoa que teve uma experiência ruim no âmbito conjugal transporte essa experiência para uma relação posterior. A tendência das pessoas é trazerem suas experiências felizes ou infelizes vividas na infância para a idade adulta. E quase nunca as experiências externas se repetem. Portanto, o pedreiro que fez uma demolição usando uma marreta, quando inicia a etapa da construção, precisa da pá de pedreiro. A marreta já não lhe serve de nada. Como disse Paulo de Tarso luminosamente, quando eu era menino, eu agia e pensava como menino. Agora que sou homem, ajo e penso como homem. Nos evangelhos tem uma passagem luminosa de como as experiências positivas, exitosas, podem nos empolgar e nos induzir a erro. É quando, na volta de missões para as quais Jesus tinha enviado os discípulos, ele lhes pergunta: o que dizem que eu sou? E eles falam nome de diferentes profetas. E depois o mestre pergunta: e vocês, que dizem que eu sou? E apenas Simão Pedro foi capaz de falar: tu és o Messias, o Filho de Deus. Quando então recebe um elogio de Jesus, falando que foi o próprio alto que falou através dele. Empolgado com esse elogio tão superlativo, no momento seguinte, quando Jesus resolveu alertar os discípulos sobre o terrível final de vida que ele teria na terra, recebeu uma reprimenda. O mestre recebeu uma reprimenda do discípulo, de Pedro.
Quando então, olhando nos seus olhos, Jesus falou: volte atrás, porque nesse momento você age como representante das sombras. Em expressão que foi usada inclusive pela igreja, vade retro Satanás, para o exorcismo nas obsessões. Veja só, Pedro empolgou-se com uma vitória, quando, bem sintonizado com o alto, trouxe para a terra uma revelação fabulosa. Mas essa empolgação bloqueou a continuidade dessa parceria e então foi instrumento das sombras. Aqui na passagem de estudo hoje, em Atos dos Apóstolos 18, versículos de 7 a 11, Jesus alerta Paulo, Jesus já falecido, alerta Paulo, no sentido de não se contaminar com as experiências ruins, porque estava vivendo, tinha em sua frente uma perspectiva excelente. Vamos ver? Ele estava na cidade de Corinto. Assim diz o trecho: e saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. É natural que em toda ação nós colhamos uma reação. Muitas vezes em sentido contrário, mas muitas vezes também em aceitação. Após uma ou outra, cabe-nos, porém, sacudir as vestes ou tirar o pó das sandálias. São duas expressões encontradas nos evangelhos. Por que essa orientação estranha? Não é? Como nós vimos nas passagens de Pedro e agora na passagem de Paulo, se uma reação contrária nos colhe empolgados por vitórias anteriores, o choque será tão grande que fatalmente desanimaremos. Quando estávamos mais empolgados com a vitória, vem uma adversidade, vem uma derrota e o impacto é terrível. Mas também o contrário. Quando estamos traumatizados por uma derrota, muitas vezes não enxergamos o avanço que está na nossa frente e deixamos de crescer, deixamos de produzir toda a vitória que nos seria possível. Isso é muito concreto, acontece todos os dias. São as empolgações e os traumas, porque nós carregamos de uma experiência as cargas emocionais
que contaminam as outras. Chico Xavier, em famosa passagem em que atravessava muitas angústias por uma crise, pediu uma ajuda de Emmanuel, uma palavra de Emmanuel junto a Maria. E o seu guia espiritual foi até lá e trouxe da Mãe da Humanidade a famosa orientação. Isso também passa. Que Chico gostou tanto, fez tanto bem para ele, que ele mandou esculpir uma plaquinha logo acima da sua cama. E disse que a mesma frase lhe serviu muito também para os momentos de euforia, de elogios. Porque assim como os momentos críticos passam, os elogios também. E é fundamental sabermos disso, não nos apegarmos a ele. Bem viver exige esse aprendizado. A cada amanhecer cabe-nos buscar uma atitude de reinício. Somente com aprendizado e desapego. Tudo que nos acontece, de bom ou de ruim, de concernente, de acordo com a nossa expectativa ou o contrário, porque ruim no universo de Deus nada existe. Tudo que nos acontece merece de nossa parte reflexão para tirar o aprendizado e desapego. As coisas que nós compramos, as coisas que adquirimos, os títulos que nós ganhamos, as vitórias que conquistamos, tudo. De tudo nós devemos tirar a utilidade, tirar o aprendizado e depois desapegar. Não é assim? Somente com aprendizado e desapego em relação ao ontem, nós estaremos disponíveis, abertos para todo o aprendizado contido no agora. Um grande abraço para você, que esse aprendizado de sacudir as sandálias, sacudir as vestes, seja compreendido e assimilado por todos nós. A vida nos será mais leve e muito mais produtiva. Um grande abraço, até a próxima.